Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre a bênção da submissão. E para falar, eu quero ler uma passagem, está em Tiago, capítulo 4, os versos 6 e o 7 e o versículo 10. Estarei lendo na linguagem de hoje que diz o seguinte: Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Agora o versículo 10. Humilhe-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Amados, veja aqui a importância que a palavra de Deus diz em ser submisso ao Senhor, submisso ao Pai Celestial, submisso ao Cristo vivo ressurreto, submisso ao Espírito de Deus, submisso ao Espírito Santo, que é tão doce, que é tão precioso, que é tão gracioso, que é tão amoroso, que é esse grande ajudador que o Senhor disse que eu vou ao Pai, mas não deixarei vocês órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, e assim estarei convosco todos os dias. Quão grande o amor do Senhor! Ele preferiu sair do meio dos discípulos e voltar ao Pai para poder enviar o Espírito Santo e assim ele estar dentro de cada um de nós. A começar lá pelos apóstolos, depois de geração em geração, todos que clamarem, ele responde, todos que abrirem seus corações e crerem de todo o coração, ele vem e faz habitação eterna. Veja bem a importância da submissão. Ali reside todas as bênçãos de Deus, é na submissão. Jesus provou isso. Sabemos que todo problema surgiu na humanidade foi pela desobediência. E Jesus provou o contrário. Todas as bênçãos foram retomadas, reconquistadas e liberadas para nós através da obediência de Cristo. Portanto, se aproximamos, se entregamos totalmente o nosso ser para o Senhor da glória Todo-Poderoso, o Espírito vem habitar em nós e vem nos ajudar também a sermos submissos. Ele é o ajudador e ele tem prazer para sermos completamente restaurados, fortalecidos, revigorados, em ter a vida nova, vida abundante, vida eterna, vida mais que vitoriosa. Então vamos voltar à passagem. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois a Escritura Sagrada diz: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. O orgulho é a natureza de Satanás, que entrou no ser humano pós-queda do homem no Éden. Mas a humildade é a natureza de Deus. Então veja bem, quando nós se submetemos aqui a Deus, quando somos submissos, o que acontece? Ficamos livres dessa natureza pecaminosa, essa natureza orgulhosa, soberba, arrogante, prepotente, que é do inimigo. Começamos a receber a natureza de Deus, que é a humildade. Ou seja, livre do orgulho, livre da soberba, livre de toda obra maligna, do corpo do pecado. Recebemos o corpo de Cristo, recebemos realmente as virtudes de Cristo, o Espírito de Deus, começa a ser produzido em nós, e nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é o organismo vivo, que se submete ao cabeça. Olhe uma vez para o corpo, como os membros, todo o corpo se submete à cabeça, não é verdade? Pois assim Deus pensou e planejou o ser humano, parte do corpo, totalmente submisso e obediente à cabeça que é Cristo Jesus. Então veja bem lá, no 7, portanto, obedeço a Deus, olha, ser submisso, obediente a Deus, enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês.
Veja bem a importância da submissão, da obediência. O que acontece? Ganhamos força para enfrentar o diabo e ele fugirá. Quer dizer que ele fugirá, porque ele não resiste à presença de Deus, porque a submissão, a obediência nos coloca em unidade com o Senhor, o Todo-Poderoso. Então podemos enfrentar o inimigo, porque o maior que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. O Senhor está em nós, então nós iremos resistir, nós iremos obedecer, nós iremos enfrentar o inimigo e ele fugirá. E aí diz ainda no 10, humilhe-se diante do Senhor, ou seja, se submeta, fique livre do orgulho, mantenha-se firme no Senhor, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Olha só, depende totalmente do Senhor. Olha só o que acontece. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Deus está agora, nesse tempo, encontrando na tua vida esse coração humilde, coração submisso e obediente a Ele, que Ele pode te elevar agora e te honrar, te colocar numa posição de honra, que glorifique o Senhor, que entra nos desfrute do melhor de Deus, e é útil para o Senhor, se torna útil para o Senhor e glorifica o nome do Senhor. Amém? Vamos orar então. Mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, se não, se nem perceber todas as mensagens, divulgar nos seus contatos agora, para que mais pessoas venham experimentar essa bênção da submissão, a bênção da obediência, e venham experimentar o melhor de Deus, venham glorificar o Senhor. Amém? Vamos orar então, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra novamente foi liberada, e ela é espírito e vida. Todas as coisas malignas das trevas, orgulho e soberba, profetizo passando agora, ficando para trás, e o Senhor chegando com poder e grande glória. A palavra que é espírito e vida, que é realidade, erguendo cada um, colocando uma posição de honra, que glorifique o Senhor da glória. Em nome de Jesus, dia ricamente abençoado, em nome de Deus, shalom, shalom a todos.